E também vamos falar sobre o texto que vocês escreveram a respeito do esporte. Eu recebi algumas atividades de vocês, não foram todos que me enviaram ainda, né? Então, tem muitos que ainda está faltando terminar de enviar, mas até agora está ok. Sobre as atividades de recuperação também, só para falar sobre, quem me enviou, já coloquei a notinha lá, já está ok, tá? Então, enviem quem ainda não enviou, vou deixar até ainda meio-dia de hoje, porque eu tenho que enviar as notas. E é isso. Então, vamos começar a aula. Eu queria saber quem aí conseguiu assistir os vídeos da última aula. Ninguém assistiu, gente? Não é possível. Daniela, Diga, Daniel. eu não consegui assistir por causa que eu não estava em casa, estava sem internet. Depois que você chegou, você não foi lá ver, não, Daniel? É porque eu esqueci que eu estava fazendo algumas tarefas de recuperação. Tá. A Ana Paula assistiu, Larissa, Paulo. Nossa. Caraca, hein? Assisti os 15 dias que eu lembro. Já faz tempo. Não, tudo bem, eu quero saber quem assistiu. Eu vou relembrar aqui com vocês hoje, gente. Relaxa. Só quero saber quem conseguiu assistir. A senhora me fala de novo, não entendi muito bem. O vídeo que eu passei para vocês na última aula, você conseguiu assistir? Você assistiu? Pior que não, professora. Não, eu acho que eu assisti só um. Não tô lembrado direito qual vídeo que é, tem que dar uma olhada lá. Tá, então vamos Eu vou ver também, eu não tenho certeza. Vamos recapitular. Um dos vídeos falava sobre os direitos da criança. Aí eram 3 pessoas que revezavam as falas lá. Um falava sobre os direitos da criança, aí entrava uma mulher e depois entrava um professor de educação física. E esses direitos da criança, claro que relacionado ao esporte, à prática esportiva, né? E aí o vídeo ele começa falando que uma das leis sobre os direitos das crianças é que a criança e o adolescente ele tem o direito de brincar e de praticar esportes e se divertir. Então é uma lei, né? A criança ela tem esse direito e isso tem que ser cumprido. E aí eles falam também que devido à mudança do tempo, à evolução das coisas, isso tem se perdido. Por que isso tem se perdido? Devido à forma com que as pessoas elas estão lidando com as situações hoje. Um exemplo. Lá falou que as crianças e os adolescentes de hoje, eles ficam, em média, 24 horas por semana em frente à televisão. E, mais ou menos, cerca de 12 horas em frente ao computador. Ou seja, muito tempo, né, da sua vida e do dia a dia é se perdido por conta das tecnologias e da forma com que eles levam a vida deles. Aí tem outra fala de um professor lá que diz que por conta das pessoas morarem também em prédios, isso dificulta com que as crianças se divirtam e brinquem, né? Aí ela dá alguns exemplos, que as pessoas antigamente, elas, como moravam muito em casa e as casas eram abertas, a violência era muito menor, então as crianças brincavam muito na rua. Então, assim, a gente pode dar esse exemplo por poucas gerações passadas. Eu fui uma geração que brinquei na rua, eu tenho 28 anos. 28 não, 27. Não fiz 28 ainda não. Eu tenho 27 anos. Então, quando eu era criança, uns 10, 15 anos atrás, eu cheguei a brincar muito na rua. E antigamente não era tão perigoso como é hoje, né? Eu não sei a geração de vocês, se vocês chegaram a brincar. Mas os meus pais também brincavam muito na rua. Inclusive, a geração dos meus pais, não, a cidade não era tão urbana, era mais rural do que é hoje, né? Então, eles brincavam muito em rio, brincavam no mato, brincavam na roça. Então, tinha esse contato com a brincadeira, com a diversão. E hoje a gente percebe que não tem mais. Então, as crianças elas não brincam mais tanto quanto elas brincavam antigamente.
né? Por conta dessas mudanças mesmo do tempo. Então, eu quero saber de vocês. Quando vocês agora são adolescentes, né? Mas na época em que vocês tinham 10 até uns 12 anos, vocês chegaram a brincar na rua ou não tinha essa prática? Eu brincava muito na rua, ficava até quase meia-noite na rua, brincando de pique-esconde, bete, essas coisas. Top, Daniel, muito bom. Nossa, bom saber, viu? Porque hoje em dia isso é bem raro. Sara brincava, Larissa? Eu brincava bastante, assim, eu tinha, com os meus 7 anos, eu ficava muito com meu irmão pra fora, eu ficava brincando até de cobra cega a gente já brincou. Negócio é brincar de pique-esconde. O resto não dá. Não dá. Sim, verdade. Gente, eu jogava muito bet também. Nossa, eu jogava bet, jogava futebol. E a minha rua era de terra. Nossa, eu chegava em casa toda encardida. Não tinha nem pra Eu não onde. jogava bet, não, porque eu era mais burra do grupo, aí eu nunca sabia jogar. Nossa, Lara, que triste. Mas depois você Eu aprendeu era a mais jogar. sonsa. Pois é, Eu pessoal. brincava muito na rua. Show. Que bom que vocês ainda são da geração que teve esse contato. Eu vejo pelos meus primos, que são mais novinhos hoje, eu não conheço nenhum que teve esse contato com a brincadeira. Alguns moram em condomínio, né, em prédio, então para poder brincar eles têm que descer e tem que ter contato com alguma criança que tenha descido também para o condomínio para brincar. E eles, acho que nenhum tem esse contato com a brincadeira assim, de rua mesmo, sabe? Esse divertir de forma livre e brincar do jeito que quiser, eu acho que não conheço nenhum que tenha tido. Então, uma das coisas que eles falam lá no vídeo é sobre esse direito da criança brincar e sobre como isso se aplica ao esporte. Ou seja, como os tempos eles mudaram, é importante que essas crianças elas tenham esse contato com o esporte e com a brincadeira através da iniciação esportiva, né? E isso acontece quando os pais eles deixam que a criança brincar, deixam o adolescente brincar e incentivam eles a praticar algum tipo de esporte, seja de forma paga, você paga para o seu filho lá fazer jogar judô, fazer karatê, ou então natação, enfim. Ou seja, de forma espontânea, você levar seu filho num parque, você praticar isso com seu filho, ou então você se inscrever em algum programa que tenha alguma iniciação esportiva de forma gratuita, que existem muitos desses programas. Então, assim, a gente percebe que esse tipo de incentivo por parte da família, e o papel da família também é super importante para que a criança tenha essa vivência, o adolescente tenha essa vivência, e isso faça parte da sua vida. Isso proporciona a ele saúde, porque automaticamente, quando uma criança ela é adepta de algum tipo de prática de esporte, automaticamente a criança já vai ter uma saúde de forma melhorada por praticar um esporte, por se movimentar, e isso vocês já estão cansados de saber que faz bem para a saúde, para o bem-estar da pessoa. E também lá eles abordam que o esporte, quando ele é praticado em um local adequado, ele pode, inclusive, auxiliar a criança ou adolescente em outras matérias, porque o esporte ele é interdisciplinar. Eu dou esse exemplo para vocês, vou dar um exemplo bem simples agora, que eu e a professora Joyce, nós estamos trabalhando na eletiva de forma interdisciplinar. Ou seja, a minha eletiva ela é de bem-estar. Então, eu trabalho várias coisas aí dentro da eletiva, coisas práticas, trabalhos de saúde mental também com os meninos. E aí eu queria trabalhar a dança com os meninos. E aí a Joyce teve a ideia de a gente trabalhar o reggaeton, que é um tipo de dança latina, né? Que trabalha o espanhol, e a eletiva dela é de espanhol. Então, a gente percebe como a prática de atividade física, a prática esportiva, ela pode ser interdisciplinar e ela pode proporcionar para aquela pessoa que está vivenciando o conhecimento também através da prática. Se você vai fazer uma atividade prática numa quadra, por exemplo, e às vezes você tem que calcular a distância que você vai chutar a bola, você tem que calcular o ângulo, isso tudo pode trabalhar matemática. Você pode trabalhar também outras disciplinas de forma interdisciplinar e automaticamente ajuda no conhecimento do aluno. Então, é muito legal, gente,
praticar esportes. E aí esse primeiro vídeo aí, ele fala basicamente sobre isso, os direitos das crianças e dos adolescentes, claro, em relação ao esporte e a se divertir, ao que eles têm direito, e também sobre esses papéis, né? O papel da saúde, o papel da família, referente a isso, a saúde, a inserção da prática esportiva e o esporte como ferramenta interdisciplinar para o conhecimento. Então, foi mais ou menos isso que eles falaram. Claro que eles deram um exemplo, e depois, se vocês quiserem e devem, dá mais uma olhadinha lá no vídeo. Quem não teve a oportunidade de assistir, tá na última ficha, tá lá os 2 links dos vídeos. O segundo vídeo, pessoal, ele já é um vídeo assim mais voltado para transformação social mesmo, sabe? Como que o esporte ele pode ter essa transformação social na vida das pessoas? Como que ele pode fazer isso? Então, tem meio que um telejornal esportivo lá. Aí tem uma moça que entrevista alguns atletas, né? Tem um atleta lá que ele é atleta da capoeira, o outro é de lutas. E quando a gente fala também sobre esse tipo de esporte, né? Sobre as lutas, a gente vê o quanto as lutas elas são importantes nesse papel de transformação social, né? A maioria dos atletas que fazem lutas, eles vêm de uma situação social bem precária, né? Muitos vêm de favela, muitos vêm da pobreza, e aí a vida mudou através do esporte. A gente pode perceber muito isso nas lutas, né? Não só nas lutas, como em outros esportes, mas a referência que eles têm lá é da luta. Então, um dos atletas, eles falam que o esporte, ele muda a vida das pessoas a partir do momento que ele desperta na pessoa a vontade de viver. Eu achei essa frase muito forte, sabe? Porque ele fala que a vontade de viver da pessoa, quando ela é despertada, isso muda totalmente a perspectiva de vida da pessoa. Então, uma pessoa que, de repente, está em uma situação muito precária, uma situação financeira, psicológica, muito ruim, ela encontra no esporte meio que um caminho, né? Um foco a seguir, um objetivo de vida. E o esporte, e principalmente as lutas, elas trazem consigo todos aqueles valores, né? Que a gente deveria aprender por meio da nossa família, deveria aprender por meio das nossas interações sociais, e muitas vezes se perde por conta de vários fatores aí que influenciam a nossa vida. Então, o esporte, ele ensina a como você ter respeito pelo outro. O esporte te ensina a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, e entre vários outros valores que eu posso ficar aqui falando horas e horas com vocês, inclusive valores que nós já estudamos no ano passado, né? Quando a gente praticou lutas lá na escola, eu falei muito desses valores com vocês. Então, as lutas, ela é muito mais do que uma luta, simplesmente. Ela traz consigo aí uma carga muito rica de valores e ensinamentos. E não só as lutas, né? Outros esportes também. Através do esporte, a criança ela se desenvolve de forma integral. Não só a criança, mas o adolescente e o praticante, né? Não, a gente não pode nem limitar isso só criança e adolescente. Pessoas que são mais velhas, que são adeptas do esporte, elas também estão passíveis ao aprendizado que o esporte vai proporcionar. Então, eles falaram muito sobre isso, sabe? Sobre como o esporte mudou a vida deles como pessoa e como isso pôde fazer com que eles se despertassem para a vida e conseguissem despertar isso em outras vidas, outras pessoas. Eu achei muito legal. Aí depois eles falam sobre o esporte como inclusão social, eles dão alguns exemplos de pessoas deficientes que conseguem, por meio do esporte, se desenvolver de forma intelectual, de forma física também, e como isso muda a vida das pessoas, porque às vezes a gente vê pessoas com deficiência como pessoas limitadas, né? Você pensa assim, nossa, ele tem uma deficiência, ele não consegue fazer nada. E a gente pensa também assim, nossa, o que será que passa na cabeça de uma pessoa deficiente? Ele não tem perspectiva de vida nenhuma. E a gente percebe o quanto pessoas com deficiência física, intelectual, mental, enfim, são pessoas perseverantes e como o emocional deles flui e como eles podem também tudo que eles
querem, né? Então, lá, eles deram o exemplo de algumas crianças que se desenvolveram muito através do esporte, e eles mostram, né, o esforço que eles têm para conseguir aprender, e isso faz com que a gente reflita também na nossa vida, né? Se uma criança deficiente, ela se esforça tantas vezes para fazer um golpe de luta ou para fazer um movimento que para ela é uma coisa tão difícil de fazer, nós que temos nosso corpo perfeito, que somos saudáveis, a gente pode tudo, né, que a gente quiser. Então, a inclusão social, através dessas crianças deficientes, adolescentes deficientes, faz com que também outros adeptos do esporte comecem a repensar a sua vida, né? E entender mesmo que a vida ela é muito mais do que problemas, enfim, coisas que a gente passa e que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. E também eles falaram sobre a empatia, né? A partir do momento que você desperta a sua vontade de viver através do esporte, que você começa a entender como que isso funciona e trabalha com inclusão social, você ganha muita empatia pelo outro. Você começa a ter essa empatia como um valor atribuído à sua vida e leva com você a vida toda. Ai, gente, eu converso muito, né? Mas, enfim, esses foram os 2 vídeos, né? Ele falou mais sobre a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, a mudança dos tempos, o como isso influenciou nesse brincar, nesse divertir-se, e também relacionado ao esporte e à saúde dessas crianças. E o outro vídeo, ele foi mais focado no desenvolvimento social através do esporte. Então, são 2 vídeos que têm muita relação, mas ao mesmo tempo tratam de coisas diferentes. Deu para lembrar um pouquinho aí quem assistiu os vídeos? Sim. Sim. Manu tá aí, ela entrou depois, não sei se ela conseguiu acessar, gente. Ela tá falando aí no grupo? Alguém me ajuda, por favor. Não, né? Tá não. Acabei de ver aqui. Ela respondeu a chamada, mas não. Ela tentou entrar, eu aceitei ela várias vezes, mas eu acho que ela não conseguiu. Alguma coisa deve ter acontecido. Mas, enfim. A Emanuele? É, Emanuele. É porque ela tá na rua. Ela tá tentando entrar e assistir aula na rua. Entendi. Ela tentou mesmo entrar e aí acabou que não deu certo. Pois é, pessoal. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês são todos esses pontos que eu falei para vocês. E eu queria também fazer algumas perguntas para vocês, né, a respeito disso tudo que eu falei. Eu queria saber se vocês acreditam que através do esporte as pessoas podem mudar o rumo das suas vidas de forma positiva. E como que vocês acham que isso é possível? Alguém pode me responder? Pode falar de forma simples, do jeito que vocês quiserem. Eu não sei como explicar, mas eu acredito que sim, né? Porque eu conheço pessoas mesmo que falam que com o esporte ajudaram ela com a depressão, ansiedade, essas coisas. E ela diz assim que com isso ela conseguiu ter mais esforço com isso. É por aí, assim. Sim, que bom. Paulo? Repete a pergunta para mim, não entendi muito bem. Eu queria saber se vocês acham que o esporte, se você acredita, na verdade, né? Que através do esporte as pessoas podem mudar o rumo da sua vida de forma positiva. Sim, sim, as pessoas usam muito esporte como meio de superação também, né? A pessoa tem uma deficiência, aí a pessoa fica falando assim para ela, nossa, eu não consigo, você não vai conseguir fazer isso e tal. E as pessoas acabam adaptando para fazer um meio de praticar o esporte. Acho que sim, muda bastante a vida da pessoa. Com certeza, né? Eu também acredito que sim, gente. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu vou falar um pouco. Fala, Ana Paula, que bom, fala aí. É porque, tipo, a gente vê, tipo, muitas pessoas deficientes, né? Que fazem esporte na cadeira de roda mesmo e elas se sentem muito bem, assim, sabe? Por conta disso. E ela acha que, tipo, a gente também acha que é um meio dela se sentir bem, mesmo ela tendo aquela deficiência, né? Então, tipo, o esporte, ela muda muito na vida das pessoas. Muda mesmo, entendeu? A saúde também.
muitas coisas. Muito É isso. bem, é isso mesmo, Ana Paula. Exatamente isso. Sara, quero ouvir você também. Vou repetir a pergunta, que você não estava aqui. Eu perguntei se você acredita que através do esporte as pessoas podem mudar o rumo da sua vida, de forma positiva, claro, né? Bom, acho que pode, porque isso pode fazer bem para a saúde. E se você tiver uma saúde boa, você possivelmente vai ter uma boa vida. Sim, mas assim, relacionado não só à saúde, mas à vida social da pessoa. Você acha que isso que pode ser positivo? Pode, se não for de uma maneira exagerada. Se não for de forma muito. Como que fala, gente? Esqueci a palavra aqui agora. Não for um esporte de rendimento, né? De forma muito competitiva, que isso também pode fazer até mal, né, gente? Como vocês viram lá que eu falei para vocês. É verdade. Tá, beleza. Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Eu quero saber, beleza, vocês falaram que acreditam, né, que através do esporte as pessoas podem mudar o rumo das suas vidas. Eu queria que vocês me falassem de que forma. Se vocês já viram, provavelmente vocês já viram na televisão alguma pessoa que mudou sua vida totalmente por conta do esporte, mas eu quero saber de que forma. Alguns exemplos que vocês vão me dar que o esporte entra na vida da pessoa e transforma a vida dela para o bem. Ou seja, a pessoa muda, ela sai das drogas, enfim, ela se torna uma pessoa famosa. Quero saber de que forma o esporte pode mudar a vida das pessoas. Alguém sabe? Me dá um exemplo? Cadê os jogadores de futebol aí? Cadê os meninos que gostam de ver futebol? Vocês acham que Nossa, vou dar um exemplo bem antigo, mas enfim. Vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho, ele sempre foi rico? Sempre teve dinheiro? Sempre teve sucesso? Ou ele começou do zero? O Neymar. Zero, né? Aí eles tiveram que. Tipo, a gente vê os jogadores, tipo, a gente vê, vamos supor, o Neymar, né? O Neymar é um cara muito rico por ele jogar bola, entendeu? Então, para ele chegar lá, ele não pegou isso de mão, tipo, tava lá sentado e, tipo, veio tipo, para ele poder ser jogador, é bem famoso aí no mundo, e o mundo inteiro conhece o Neymar, né? Não é possível. Então, eu até esqueci da pergunta que você falou. De que forma o esporte pode mudar a vida das pessoas? Pois é isso que eu tô falando, entendeu? O Neymar, tipo, mudou a vida dele, né? Porque ele não era rico, como a senhora fala. Ele era uma pessoa rica, mas isso, daqui com o tempo, ele foi treinando, ele foi ali querendo aquilo, era um sonho para ele, né? Então, isso mudou completamente a vida dele. Ele teve uma vida boa, né? Saudável, uma vida que ele gosta, que ele ama fazer, então, é isso. Exatamente. Não só o Neymar, como vários, acho que a maioria dos jogadores de futebol vieram de uma situação financeira muito, muito pobre, né? Vieram de uma vida pobre, uma vida muito simples, muito humilde. E a partir do momento que o esporte entrou na vida deles e que eles se esforçaram também para aquilo acontecer, porque nenhum jogador de futebol tem o que tem de forma fácil. A gente vê que não é fácil chegar onde chega. Se fosse fácil, todo mundo que começa no futebol estava rico, milionário. E a gente sabe que a indústria do futebol ela movimenta muito dinheiro, principalmente no nosso país. É o esporte que mais movimenta dinheiro se comparado a outros esportes. E o Neymar, como exemplo aí que a Ana Paula deu, é um dos jogadores que se esforçou para aquilo e a partir do momento que deu o resultado, que o esforço dele e o talento dele se sobressaíram, ele teve a vida dele transformada, né? É claro que muitas coisas ruins ao longo do tempo vieram, e como dizia já um filme aí bem conhecido, que vocês imaginam qual é, com grandes poderes, né? Grandes responsabilidades.
Então, isso acontece não só com ele, mas com outros esportistas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Daiane dos Santos, né, ginasta, pobre, mulher, negra, veio do zero, não tinha nada, e se tornou muito conhecida, e a partir do momento que a ginástica mudou a vida dela, ela saiu da pobreza, da vulnerabilidade, e isso também a gente pode comparar com outros atletas, não só do futebol, da ginástica, do vôlei, do handball, do basquete, principalmente das lutas, as lutas, seja qual for ela, UFC, boxe, karatê, judô, são lutas que trazem descobrem, né, muitos talentos aí que vieram da pobreza, que saíram das drogas. Muitos atletas, pessoal, eles se tornam atletas a partir do momento que o esporte transforma a sua vida. Eles saem do mundo das drogas, do mundo dos vícios, né, do alcoolismo, o esporte muda a vida deles e tira isso da sua vida. Lembrando que muitos ainda recaem, né? A gente percebe, tem muitos aí atletas que voltam e começam a se tratar novamente. O Casa Grande, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um comentarista da Rede Globo, ele sempre comenta os jogos mais importantes de futebol com o Galvão Bueno. Ele é um ex-viciado, por muito tempo ele tem se tratado, ele era um jogador de futebol, muito conhecido antigamente, e ele, até pouco tempo atrás, ainda fazia uso de drogas. E ele tem se tratando aí há muitos, muitos anos, e ele conseguiu, né, sair do mundo das drogas com muito esforço, mas o esporte, por mais que tenha modificado a sua vida, ainda fez com que ele tivesse muitas recaídas, porque o vício não é algo fácil, não é algo que a gente consegue livrar dele com tanta facilidade, né? Enfim, para a gente finalizar aqui, que daqui a pouquinho vai finalizar, eu queria saber o que vocês acham que o poder público pode fazer para disseminar o esporte, né, incentivar a prática esportiva no nosso país. E se você acha que se tivesse mais opções de prática esportiva de forma gratuita, essas vulnerabilidades sociais elas poderiam diminuir, por exemplo, o acesso ao uso de drogas, né, os vícios aí de crianças e adolescentes que a gente sabe que o nosso país tem, a violência, a pobreza, enfim, todos esses problemas que a gente encontra no nosso meio. Vocês acham que se o poder público incentivasse a prática esportiva e desse meios para que as crianças e os adolescentes e também os adultos praticassem mais esporte, isso seria diminuído? E o que ele pode fazer para que aumente e incentive a prática do esporte no nosso país? Eu vou começar a perguntar diretamente. Sara. Diga-me sua opinião. Sara. Vou perguntar a outra pessoa. Caritas. Você está por aí? Não? Então tá, pessoal. Eu mesma vou responder. Enfim, o poder público ele pode sim auxiliar, né, incentivando as pessoas, não só incentivando, mas dando oportunidade de vivenciar o esporte. Seja através da iniciação esportiva, seja através somente da vivência lúdica de esportes. Se nossos governos, né, nossos governantes, eles incentivassem a prática esportiva, eles poderiam financiar, quando eu falo financiar, dar dinheiro, né, para secretarias que cuidam dos esportes, para que sejam criados mais lugares de prática esportiva, para que as pessoas pudessem vivenciar de forma gratuita, seja natação, seja iniciação esportiva de jogos coletivos, até mesmo esportes individuais, gente, simples, xadrez, o que mais tem aí? Tênis de mesa,
que é individual, o atletismo em si. A gente percebe que muitos jovens eles têm muito talento para que isso seja desenvolvido, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue encontrar de forma gratuita lugares que ensinem. E quando a gente fala desses esportes assim, um pouquinho mais diferentes, que a gente quase não vê, a gente percebe que a gente não encontra nem pago, nem de forma particular, a gente não encontra. Por exemplo, se eu do nada falo assim, eu queria que o meu filho praticasse badminton, ele tem muita vontade de praticar badminton, eu vou pagar um lugar para que ele jogue. Onde? Me fala onde. Eu, pelo menos, não conheço nenhum lugar que ensina badminton aqui em Goiás. Só se for em outro país, do jeito que é. Pois é, entende? Então, assim, o esporte ele não é incentivado, ele não é divulgado, e os nossos poderes públicos eles não ajudam em nada isso. E com certeza, se a gente tivesse acesso ao esporte de forma fácil, gratuita e disseminada pelo nosso país todo, eu tenho certeza que nosso país ele seria primeiro lugar nas Olimpíadas em muitos esportes. Eu fico pensando assim, se a gente já é primeiro lugar em muitos esportes, não ter nenhum incentivo, porque o esporte ele não é incentivado, ele não é financiado, a não ser o futebol, né? O futebol a gente ainda vê um monte de escolas de futebol, claro que tem que pagar, algumas são gratuitas, mas outras a gente não vê. Imagina se a gente tivesse esse incentivo e nossas crianças pudessem praticar desde pequenininhas, o tanto de talento que a gente poderia ter aí no nosso país, né? Então, sem falar também que muitas crianças elas iriam sair de uma situação de vulnerabilidade. Lembrando vocês que muitas dessas instituições que auxiliam aí crianças através do esporte, elas não só deixam as crianças praticar esporte. Por exemplo, a criança se inscreveu lá em um programa gratuito de esporte. Aí ela vai lá, ela não só pratica esporte onde ela vai fazer o treino dela. Ela tem o acesso ao esporte, ela tem o acesso psicológico, além também de ter acesso à alimentação. Então, quando a gente vê que essa transformação ela acontece, da criança deixar de passar fome, da criança sair do mundo do tráfico, das drogas, da violência, isso acontece por meio de todo um trabalho que é feito por trás dessas ONGs, dessas instituições que tiram a criança desses estados que elas estão. Então, é muito legal e é muito importante que tenha investimento nessa área aqui no nosso país, né? Se fosse mais... Ô, Daniela. Oi. Por isso que o futebol é tão conhecido, né? A gente anda um pouco em Aparecida e Goiânia e tem uma quadra, assim. Mas a gente vai ver o basquete, o voleibol, as pessoas já não têm uma rede para nós jogar, já não tem a bola adequada já. Pouca gente tem bola para jogar e fica naquilo. Sim, Aí pensa, nossa, eu quero ser jogador. Por quê? Porque só joga futebol o dia todo, não pratica outro esporte. Exatamente. E também tem a questão da visibilidade, né, Paulo? Quando você fala futebol, todo mundo conhece. E aí todo mundo quer ou não quer praticar. Aí quando você fala de outro esporte, a pessoa já fica assim. Por quê? Porque não conhece, nunca nem viu falar. Só vê quando tem Jogos Olímpicos ou na televisão, quando passa de vez em quando. Então, esse acesso ele é muito restrito no nosso país. Ele é muito restrito. E os poderes públicos eles tinham que olhar muito por esse lado. Muitos problemas sociais iriam diminuir ali pela metade se o investimento no esporte ele realmente acontecesse. Então, é um ponto aí muito, muito delicado, né? Que a gente poderia muito melhorar. Mas não só nesse ponto, né, gente? A nossa política ela é bem complicada, não só no incentivo ao esporte, mas na saúde, na segurança, na educação. Então, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que se melhorar ainda no nosso país. Mas, enfim, pessoal, hoje eu queria... Dani. Oi, fala, Laís. Mas você fala sobre isso, né? O governo, eles não quer que a gente faça esporte, né? Porque pelo fato até das escolas, né? Eles estão sempre tirando um horário a menos para não ter mais educação física nas escolas. E, por exemplo, você estava falando de muitos esportes não ser conhecidos, por exemplo, até o futebol. Eu acho muito interessante, só que quase ninguém conhece. Agora tá tendo mais, né, Larissa? Assim, pelo menos aqui onde eu moro, eu consigo ver bastante quadras de futebol. Mas aí a gente vê que também é pago, né? Não é gratuito.
Mas pelo menos as pessoas estão investindo nesse esporte, que é um pouquinho diferente e é muito legal, né? Porque é na areia, mistura o vôlei e o futebol. Então, assim, tá tendo um pouco mais de acesso, mas, assim, são passos muito lentos, né? A gente poderia caminhar de uma forma muito mais rápida se tivesse incentivo financeiro e visibilidade por parte do governo, né? Mas, enfim, a Sim, gente... isso aí não é por causa do governo, né? Mas por fato de nós mesmos querer. Exatamente, isso acontece porque as pessoas elas se esforçam para isso, né? A mesma coisa são os resultados nos Jogos Olímpicos, nas Copas do Mundo, enfim. Se a gente tem o que tem, é por conta do esforço do nosso povo, porque incentivo político a gente não tem nenhum. Então, as pessoas elas são muito esforçadas no nosso país, gente, graças a Deus, né? E como você falou, na própria educação se é tirado, né, a possibilidade das crianças praticarem, porque cada vez mais é diminuído o acesso à cultura, ao esporte, então é bem difícil. Eu vou finalizar com vocês, pessoal, queria agradecer, porque agora você vai ligar aqui sozinho. Agradecer a participação de vocês na aula, muito obrigada por conversar comigo, não me deixam falando sozinha. Valeu. Hoje não tem atividade, mas na semana que vem eu vou passar, tá bom? E aí já vai dando uma leitura no nosso conteúdo, porque na semana que vem vocês têm a VS de educação. Então é isso, obrigada. Beijo para vocês. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.